Hoje a gente vai conversar sobre alguns jogadores jovens pra ficar de olho nessa temporada. Jogadores que eu acredito que nessa temporada eles vão subir de patamar e vão se colocar em outro nível, cara. Aqui a gente tem várias jovens promessas que pra mim vão se tornar consistentes e vão conseguir entregar algo de fato nessa temporada. Lembrando que todos os nomes dessa lista são bons jogadores e com altíssimo potencial pro futuro do futebol. Inclusive, cara, a primeira posição e a última são separadas em probabilidade de dar certo e não necessariamente em nível. Eu não posso dizer pra vocês qual o nível final desses jogadores, só que todos eles têm alto potencial. Espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, essa lista ela meio que tem algumas regras, ok? Eu sempre sigo algumas regras nessas listas e aqui não seria diferente. Acho que a primeira delas que você tem que se atentar é que eu não vou falar de nomes jovens que já estão lançados no mercado. Eu não vou falar de um nome muito conhecido, tipo, sei lá, Lamine Yamal, um jogador que já foi lançado pelo Barcelona e que sim, é muito jovem, tem muito potencial, mas todo mundo já sabe que ele é bom, cara. Não agregaria nada, sei lá, Florian Wirtz, e daí, quem liga, sabe? São nomes que já estão com fama no mercado, cara. E eu também não vou citar alguns nomes jovens, que estão muito jovens e que eu não acho que nessa exata temporada eles vão mostrar alguma coisa e realmente vão subir de patamar. Eu não acho que vai, então não vai estar na lista. Então você pode até comentar aí na aba de comentários e falar desses nomes, tipo Max Dauman do time do Arsenal. O moleque tem 15 anos, eu não acho que essa é a temporada dele, ok? Apesar de ser um jogador super interessante. Nem o próprio Nwaneri, que joga ao lado dele, também é um jogador que eu devo citar aqui na lista, porque apesar dele ser também muito jovem, poder entrar, né, porque eu acho que ele vai estar ali na casa dos 22 anos, que é a faixa que eu tô buscando, né, a faixa máxima, ele ainda é um jogador, cara, que não tá ainda mostrando padrões pra mim que vai ser a grande temporada dele. Talvez as próximas eu possa citar ele em uma nova lista em outra temporada. Mas basicamente essa é a ideia desse vídeo, cara. Eu vou citar aqui jogadores que talvez você não conheça tanto e talvez você tenha seu primeiro contato agora, e aí depois você vai lá buscar o jogador e tudo mais, cara. E eu vou começar com um nome um pouco mais interessante aqui, ok? Que eu acho que não tem sido muito falado e deveria ser mais falado, que é um jogador português. Cara, ele vai ficar com a 9ª posição, o nome dele é Matheus Fernandes. Ele atualmente é jogador do West Ham, mas a galera conheceu ele no Southampton, o rebaixado do ano passado. E a coisa que mais chamava a atenção no Southampton, pra quem acompanhou ali os jogos na reta final, com toda certeza era esse cara. Você ia ver o jogo, você ficava, pô, esse moleque aí tá jogando muito bem pra esse time todo bagunçado. E realmente, o Southampton era um time muito ruim, mas esse moleque era muito bom. O West Ham, vendo isso, pagou uma grana bem salgadinha ali, teoricamente, né? Porque é um jogador bem desconhecido. Você não acha, pô, ele vale essa grana, mas ele vale, cara. Ele basicamente é o segundo volante box to box, né? E ele lembra padrões assim que você via em um Bruno Guimarães, por exemplo. Isso é interessante pra caramba. Então a gente tem o Matheus Fernandes aqui como um volante que tá se lançando agora com excelente físico, mas que também é muito equilibrado, tem uma chegada à frente perigosa, cria bem e também é um cara que defende muito bem. Fisicamente se põe muito bem nos duelos, ele é muito intenso em campo. Então é um daqueles jogadores que poderia estar jogando hoje no time do Newcastle com facilidade, cara. E lembrando que ele é de Portugal, ok? Portugal nem sempre tem esses meias mais físicos ali pra colocar no meio de campo. Tem meio que uma falta. Ele é como se fosse um Matheus Nunes do Manchester City, só que mais equilibrado na parte defensiva e mais equilibrado como jogador. Então ele acaba sendo realmente um excelente jogador. E a correria dele em campo é muito boa. Eu gostei muito de ver Matheus Fernandes jogando, cara. É um dos que mais me impressionou nos últimos tempos, ali entre os jovens. E eu espero muita coisa dele, cara. Então pra mim ele fica na 9ª posição e esperem esse cara não só fazendo bons jogos na Premier League, talvez transferindo para outro clube, como também na seleção de Portugal. Acredito que ele deve aparecer aí muito em breve, se ele não jogar a Copa do Mundo, né? Lembrando que ele tem apenas 21 anos de idade, cara, é bem jovem ainda, tá começando a se lançar agora. E eu acho que vocês vão se impressionar com as próximas atuações dele nas mãos do treinador certo. Lembrando que o treinador atual do West Ham é algo bem questionável. Aí nós temos aqui um nome que vocês já conhecem, vocês viram ele no Mundial de Clubes, ele tá em 8º lugar, eu tô falando de Gonzalo Garcia. E Gonzalo Garcia não é só um centroavante, cara, ele é um atacante de fato. Eu vou explicar do que eu tô querendo falar com isso. Ele tem 1,82 m de altura, 21 anos de idade, ele joga ali na linha de ataque, um pouco mais pela direita, né? A gente viu alguns jogos dele ali pela direita, apesar disso ele também pode jogar mais pela esquerda. Eu diria que ele tem muitas características positivas, né? Surgiu ali no Mundial de Clubes como uma opção e se provou muito melhor que, por exemplo, um Endrick, né? O Endrick provavelmente deveria ter mais espaço no Real Madrid, agora ele vai perder pra esse moleque, o moleque é muito bom. O moleque cabeceia bem, o moleque sabe ganhar duelo, o moleque sabe criar jogo, o moleque sabe centralizar pra buscar a bola, então é uma figura bem buscável ali na camisa 9 quando você coloca. E o moleque ainda joga multiposição, então pode jogar nas pontas também, né? Adaptado ali. Super interessante
interessante. Foi uma máquina de gols no Mundial de Clubes, né? Participou muito realmente dos gols do time, né? Foi incrível. Tinha gente até dizendo que ele ia botar Mbappé no banco, o que eu achava muito difícil, né? Ainda mais com um treinador novo que vai usar muito bem Mbappé e tem usado, né? Mas ser reserva de Mbappé não é um demérito. E eu acho que um cara desse, por exemplo, numa Copa, né? Naquela Copa ali que rola na Espanha, é muito melhor que o Endrick, tem muito mais segurança pra trazer um gol. Um cara desse ali rodando elenco numa Champions não é um problema. Se o Mbappé não tá num dia bom fisicamente, põe no banco, põe o Gonzalo Garcia, ele pode garantir um golzinho ali na Champions. Tá precisando de 3 pontos ali, traz ele do banco ali pra dar uma dinâmica diferente, usar 2 atacantes ali, né? Você pode fazer uma dupla de ataque, lembrando que o Xabi Alonso é um treinador com muita capacidade de usar o jogador, então ele tem um atacante completo, né? Que ele pode usar como segundo atacante, como 9, usar nas pontas, e que vai ajudar muito o time do Real Madrid. Então ele surgiu aí como player do mercado, e eu acredito que a cada temporada que for passando, a gente vai ouvir mais esse nome, até o dia que provavelmente vão ter clubes de outras ligas, e até mesmo da própria La Liga tentando contratar ele. A tendência de Endrick é ser vendido futuramente, cara. Eu não consigo mais enxergar como é que ele vai abrir disputa com esse moleque. Esse aqui eu espero muita coisa. Tá em 8º lugar, cara. Eu acho realmente esse moleque tem um talento absurdo. Provavelmente, cara, é quem você deve estar com expectativas pro futuro ali pra abrir uma disputa com o Mbappé. Agora, em 7º lugar, um jogador que surgiu tem pouco tempo e que é bastante hypado, mas eu acho que ele tá começando a mostrar algo de fato, que é o tal do Rio Ingomorra, né? Ele tá aqui em 7º lugar. Ele é um ponta esquerda, basicamente. Se eu não me engano, esse moleque já passou pela base do Chelsea, né? Eu lembro de uma galera falando dele bastante, né? Não cheguei a acompanhar quase nada. Vi uma galera meio braba quando ele saiu, se eu não me engano. Teve toda uma treta. Uma parte da torcida ficou, não, esse moleque não pode sair, ele é muito bom. Outra falando, não, tá tudo bem, a gente tem um projeto muito bom. Enfim, cara. Só que, assim, os sinais que ele apresenta quando ele entra em campo são sinais de um jogador que pode um dia ser um craque. Assim, a gente tá olhando pra um cara ali, talvez pra disputar com Saka no futuro. É isso que a gente tá falando, cara. Assim, as habilidades dele é impressionante e você vê que ele ainda não está no auge físico. O cara tá bem longe disso, na verdade. E ele já é muito bom. Assim como foi com o Max Daumann, né? Quando você vê ali jogando um moleque de 15 anos que dá medo na galera, cara. Ele tem 1,74 m de altura, 17 anos apenas. E é um jogador muito completo já pela idade. Tem gente, inclusive, que pede ele no lugar de Cody Gakpo. Tem gente que acha que é uma melhor escolha. Eu não acho, porque tem a questão da experiência, tomada de decisão em campo, que é muito diferente de um jogador experiente pra um moleque, né? Que é o caso dele. Mas é muito bom que ele ganhe espaço ali, que ele vai ganhando minutos, porque ele pode ser o número 2 do Liverpool. Talvez não seja exatamente nessa temporada, mas na próxima pode ser que ele já seja ali o titular. Mas eu acho muito legal esse papinho que tá surgindo com ele. Ele já tá mostrando sinais que ele pode disputar com o Gakpo, sabe? Isso é muito legal. Então, cara, Rio Ingomorra tem que ser citado aqui como um jovem que você tem que prestar mais atenção, cara, quando você for ver as partidas do Liverpool. Realmente tem talento aqui, de fato, cara. Cara, ele realmente atormenta muito a linha de marcação, velho. Você botou ele em campo, a mudança é clara. É um cara que dribla, que vai pro duelo, que é intenso fisicamente, cara. Tem boa força física também, boa velocidade. Então, às vezes nem sempre depende do drible. Pode ganhar no jogo de corpo também, no espaço em campo. E é impressionante, cara. É impressionante. Pra um moleque de 17 anos, ele tá bem mais pronto do que o que parece. E ele teve um jogo ali que ele decidiu, né? Ele veio do banco, fez um golaço. Não tem do que falar, velho. É protagonismo mesmo. Excelente contratação do Liverpool, cara. É como se o Liverpool tivesse ido à janela buscar um jogador ali, número 2 de alto nível. Só que é um moleque da base, tá ligado? Que eles contrataram pra base, pro U21 do Liverpool. E ele já tá jogando no profissional já. E eu acho que Arne Slot cada vez mais tem que dar espaço a ele pra tá ali disputando, né? Dia a dia com o Gakpo, porque realmente tem coisa aqui, cara. Por isso ele ficou em 7º lugar. Eu acho que nessa temporada a gente vai ver um Rio Ingomorra garantido ali como pelo menos um reserva que abre disputa. E eu acho que isso já é um passo muito grande pra um moleque de 17 anos da base. Por exemplo, o Chelsea hoje tem o tal do Tariq Jorge. Ele não consegue fazer isso. Ele não é o reserva direto. Ele é o 3º, 4º reserva muitas das vezes. É uma opção quando tudo dá errado, tu põe ele em campo. E esse moleque não. Esse moleque é o cara que tá desafiando um jogador profissional de altíssimo nível. É outra coisa, sabe? Então, Rio Ingomorra aqui eu tenho que falar. Eu acho que essa temporada aqui, até o fim dela, a gente vai ver um cara realmente que vai abrir essa discussão se Gakpo deveria ou não ser o titular do Liverpool. Agora, em 6º lugar, cara, eu vou falar de um nome que talvez assuste as pessoas, porque ele passou pelo Chelsea numa época, cara. Eu tô falando de Moreira Júnior, ou nosso querido Diego Moreira, cara. Ele tá com 21 anos de idade, né? Ele tem 1,79 m de altura e ele é um ala barra ponta barra lateral barra qualquer coisa que você botar no lado de campo. E eu diria que há uma limitação na posição de campo dele. Ele, como lateral, joga. Ele sabe marcar, o que é impressionante. Ele consegue marcar igual um lateral. Inclusive, ele me lembra muito o tal do Conor Bradley nesse sentido, cara. Muito intenso no duelo ali, mas talvez falte um pouco de inteligência em algumas partes ali que jogadores mais experientes têm. Esse Diego Moreira, cara, na lateral ele consegue cumprir um papel. Na ala, ele impressiona, porque ele corre muito, muito intenso, com muita estamina. Ele realmente aguenta correr por muito tempo sem cansar tanto.
momento. E quando tu põe na ponta, aí você vê a magia de fato. Aí tu vê o atacante Diego Moreira, cara, quando ele ganha as oportunidades de jogar na ponta. Você vê que claramente ele ainda não tem os cacoetes do atacante de fato, mas ele vai ser um excelente ponta direita no futuro. Você vê que o movimento que ele faz com os pés é um movimento de alguém que sabe o que tá fazendo. As finalizações são brilhantes do ponto de vista técnico. Ainda não tá com a precisão correta, mas ele tem. É um cara que pode jogar na ponta direita, ponta esquerda, ala direita, ala esquerda, lateral direita, lateral esquerda. Então, cara, a gente tá falando de um jogador ultra versátil, que pode jogar em multiposição e que tá começando a mostrar sinais muito positivos. Cada vez que eu vejo ali um jogo do Estrasburgo, ele tem mostrado sinais ainda melhores, de que ele tá entendendo melhor o campo e que ele sabe o que ele vai fazer em campo. Eu acho que cada vez mais, inclusive, o treinador vai aproximar ele pra perto do gol, porque eu volto a falar, tecnicamente falando, ele tem habilidades brilhantes ali, que provavelmente perto do gol vai ser algo muito perigoso. Ele que eu acho que talvez deveria estar no Chelsea, né? Eu não vejo ele como esse jogador que talvez não deveria estar aqui. Eu acho que talvez ele deveria ter continuado no Chelsea, mas é óbvio que pro Estrasburgo dá muito mais espaço pra ele evoluir como jogador, e eu acho que alguém vai comprar ele até o fim da temporada aí, pra ser um jogador de um time maior. Eu penso até no Benfica, né, que tá precisando talvez de alguns pontas ali pra completar o elenco. Talvez pensar nesse moleque, cara. É muito talento, cara, é muita habilidade, realmente o moleque impressiona muito. Tem aí um protagonista que tá surgindo, Diego Moreira, e ele saiu da seleção de Portugal pra Bélgica, e um detalhe muito importante, né, é um detalhe que eu já falei aqui no canal, que é a habilidade dos craques, né, que é a ambidestria. Ele usa muito bem as duas pernas, cara, e ele tem finalizado bem com a perna ruim, cara. Ele tem começado a ter um movimento corretinho ali, mandar no canto com boa força com a perna ruim, cara, isso é impressionante. Isso é impressionante, cara. Realmente, cara, Diego Moreira é um que você tem que ficar de olho, talvez nessa exata temporada, ele amostre algo que anteriormente não tinha, e que você veja a melhor versão dele, cara. E aí ele se torne um player do mercado. Quando eu falo se tornar um player do mercado, é se tornar um player que você vai estar olhando pra um jogador que vai estar disputando com os melhores. Porque a capacidade dele de ganhar duelo, gerar drible, gerar jogo com drible, com físico, é brilhante. E o que falta é só finalização. Quando ele ajustar essa parte, cara, a gente vai ter um dos melhores pontas da Europa aqui nas mãos. Eu acho que o Chelsea tem que repatriar ele imediatamente, cara. Eu quero ver esse moleque no Chelsea se possível. E o Benfica, cara, tenta recomprar, velho. Tenta recomprar esse moleque, velho. Não importa quanto eles vão pedir ali, mano. Se for na casa ali aceitável, compra. Porque tem talento aqui. De fato, ele pode fazer muito pelo Benfica. Enfim, cara, ele ficou aqui em 6º lugar, merecidíssimo. Em 5º lugar, eu falo de um nome que eu já o critiquei aqui no canal e eu vou continuar criticando porque eu tô fazendo a coisa certa, né? Que é não exagerar um jogador. Eu tô falando de Samu Omorodion, cara. Nosso querido Omorodion, com 1,93 m de altura, 21 anos de idade. Acredito que ele não deve crescer mais tanto. Muito forte, muito rápido fisicamente e com baixas habilidades técnicas com a bola no pé, né? Apesar dele ser muito rápido, ele não consegue manter a velocidade com a bola no pé, né? Então as habilidades técnicas dele são bem limitadas. Mas o que mudou nessa temporada é o treinador. Ele foi treinar com um treinador que pra mim vai valorizar bastante as habilidades dele e que vai ensinar ele a fazer coisas que hoje ele ainda não sabe. E ele vai sair um Omorodion melhor no fim dessa temporada, cara. Até o fim dessa temporada eu garanto que o Omorodion vai ser outro jogador e ele vai ganhar a consistência que falta. Inclusive eu o coloquei no elenco de Roberto De Zerbi na época lá, quando eu montei o elenco do Manchester City e Roberto De Zerbi, ele tava lá como reserva de Haaland. E eu coloquei lá explicando exatamente isso, que o De Zerbi ia treinar as habilidades que faltavam nele. Lembrando que o treinador atual do Porto, tal do Farioli, é meio que um De Zerbi light. Ele tem tudo que De Zerbi tem, inclusive ele imita até trejeitos de De Zerbi, né? Provavelmente deve ser muito fã de De Zerbi, treinou com ele e é um cara muito parecido e provavelmente vai ensinar essas coisas aí a Samu de uma maneira até talvez melhor, né? Porque De Zerbi não tem o melhor dos temperamentos em campo. Mas basicamente Samu vai se tornar um player do mercado agora e talvez ele seja titular da seleção da Espanha muito em breve. Talvez na Copa do Mundo esse cara jogue 90 minutos pela Espanha durante todos os jogos e inclusive essa junção com o Farioli vai ser muito importante pra isso. Eu vi um jogo do Porto não tem muito tempo, né? Tem pouquíssimos dias mesmo que eu vi esse jogo e eu notei que a transição de Samu tá melhor. Ele tá pensando menos e tá sendo mais direto ao ponto, tá tentando enrolar menos com a bola no pé, tentando pensar menos tecnicamente na jogada pra tentar um drible e sendo mais direto ao ponto. Uma figura que pensa menos, mas de uma maneira mais rápida e inteligente. Então ele tá transicionando melhor. O treinador já tá ajudando ele nessa parte. Já dá pra ver que ele tá melhorando nisso, né? Então ele tá evitando esse erro, né, que ele tinha anteriormente de segurar a bola demais às vezes, de tentar uma jogada que tá além das habilidades técnicas dele com a bola no pé, e ele tá sendo um pouco mais direto ao ponto. Isso é muito legal, cara. As instruções desse treinador já tá dando efeito em Samu. Acredito eu que ele vai ser titular da Espanha sim. E a gente tá vendo a temporada de transição dele entre um jogador jovem promessa pra um jogador realmente que é um player do mercado. Você vai olhar e vai falar, esse aqui é um bom centroavante. Acredito que até o fim da temporada a Farioli vai fazer magia com ele. A gente vai ver realmente um Samu cada vez melhor. Por isso eu coloquei ele aqui em 5º lugar. É um nome que você tem que ter muita expectativa a partir de agora. Porque realmente a junção com esse treinador é muito boa. Eu já tinha falado disso. E tem a expectativa no Porto também, cara. O Porto pode ganhar
retornar a algo muito grande essa temporada. Não só a Liga, mas também, provavelmente, a Europa League também, né? Que, se não me engano, o Porto tá por lá. Então, cara, tenha fé ali no Porto, porque realmente tem coisa que eu tô falando pra vocês. Ó. Enfim, cara, ele vai ficar em quinto lugar, não vou falar muito mais. É um 9 de área, assim, forte, que nem um Haaland. Você tem que ficar de olho nessa temporada. Agora eu vou falar dos 4 primeiros. Esses aqui são jogadores que apresentam padrões brilhantes e eu vou explicar o porquê. Antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça, né, de deixar o like nesse vídeo. Ajuda bastante. Você valoriza muito o canal quando você faz isso. Também, se possível, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Dá um hypezinho gratuito se o vídeo chega em mais pessoas e também ajuda bastante o canal. E se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive ver eu comentando jovens talentos que estão surgindo, você pode me seguir lá pelo Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. É por lá que você vai ter esse contato maior e vai ver ali, né, eu comentando o mercado da bola e alguns jogadores talentosos, alguns jogos, é sempre por lá, ok? Enfim, rapaziada, agora vamos seguir aqui em frente. Bom, cara, agora a gente vai pro quarto lugar em um jogador que é impressionante, né? Nós estamos falando do jogador do Eintracht Frankfurt, Can Uzun, que realmente, cara, tem habilidades brilhantes. Eu não sei explicar, cara. Ele que é um meia atacante, mas eu acho que ele vai evoluir realmente pra um 10 completo ali, que pode até jogar nas pontas e outras posições de campo. Tá com 1,86 m de altura, tem 19 anos, talvez ele cresça ainda um pouco. E ele é ambidestro e muda de direção bem rápido, ok? E ele é muito, mas muito perigoso, cara. Mas ponha um jogador perigoso perto do gol. É esse moleque, cara. Ele é incrível nessa parte, cara. Realmente, se tem um destaque aqui que eu digo, é a finalização desse moleque. Ele realmente, cara, tu não pode vacilar perto do gol, cara, que ele vai criar a chance de perigo ou ele vai finalizar no canto do gol, cara. É muito, muito perigoso mesmo. Um range de chute absurdo e uma chegada à frente realmente que impressiona. Eu acredito que nessa exata temporada a gente vai ter a melhor versão do Can Uzun, né, que provavelmente deve mostrar o seu melhor futebol agora, deve evoluir e se tornar consistente ali em gols e assistências e tudo mais. Ele que é turco, ok? Não é um jogador alemão nem nada, ele é um jogador turco, apesar de jogar no Frankfurt. Eu acredito que a gente tá vendo um novo player no mercado de camisa 10 aí, que no futuro o Frankfurt vai vender por um valor recorde, assim, de 100 milhões de euros. É disso que eu estou falando, cara. Hoje eu acredito que no elenco do Frankfurt ninguém disputa com ele. Eu volto a falar, essa temporada do Frankfurt eu espero muita coisa. Apesar do Frankfurt não ser esse super time na Alemanha, com as vendas que eles fizeram e as contratações, eu acho que o Frankfurt vai fazer uma boa temporada e esse moleque talvez seja o pilar dessa grande temporada do Frankfurt, que eu realmente tô imaginando que vai acontecer. Realmente, cara, o Can Uzun, cara, se você quiser acompanhar um jogador bom, vá atrás dele, cara. Vá ver os jogos do Frankfurt, que provavelmente você vai ver um player aí interessantíssimo no mercado. Jovem talento que realmente, cara, vai mostrar muito. Eu acho que ele completa o ataque da Turquia, né? Porque se você parar pra pensar bem, agora nós temos Yildiz na esquerda, temos Arda Güler na direita e agora esse cara por dentro. Então a Turquia tem um ataque muito forte, cara. Muito forte. Eu tô com medo de ver, né, quem vai enfrentar a Turquia nessa Copa do Mundo. Então é outro cenário aí que você já tem que pensar bastante. Porque qualquer vacila aí a Turquia vai estar fazendo um gol, criando uma jogada perigosa. Os três estão voando atualmente, cara. Os três. Eu diria que um dos principais jogadores que começa a temporada do Real Madrid é Arda Güler. Ele não está na lista porque, obviamente, ele já é um jogador lançado pro mercado. Todo mundo sabe que Arda Güler é muito bom, né? Então ele não entrou na lista, mas o Can Uzun entrou em quarto lugar. Espero muito, muito dele mesmo aí no futuro, cara. Agora, em terceiro lugar, a gente tem um jogador inglês. Esse aqui já tá no limite da idade, né? Tá com 22 anos de idade, apesar de eu achar que ele é um jogador tardio, né? Ele surgiu muito tarde no futebol, que é o tal do Elliot Anderson, que veio do time do Newcastle. Ele tem 1,75 m de altura e ele é um meia bem estranho, ok? Ele é um CM, né? Ele é um meia central, como chamam por aí, né? Enfim, o tal do Elliot Anderson, cara, a coisa que ele impressiona com certeza é a capacidade dele de gerar jogo e ainda tem um equilíbrio em campo. Então ele tem um passe muito qualificado, ainda sendo um jogador muito equilibrado. Ele pode jogar de meia atacante, pois é um jogador bem perigoso ali atacando espaço, mas ele é bom também como o CM, né? Um CM ali no meio de campo jogando ao lado de um primeiro volante. A distribuição de bola dele é muito boa, ele distribui muito bem o jogo e ele consegue gerar alguns lances de perigo muito bom. A gente vê muito a galera falando do Adam Wharton, que todo mundo fala, nossa, o Adam Wharton é muito bom, e a galera não fala muito de Elliot Anderson, que é um monstro, um jogador realmente muito completo. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a ver ele no Newcastle, o quão impressionado eu fiquei, e o quão eu não entendi quando o Newcastle o vendeu, cara. Eu fiquei, por que eles estão vendendo esse jogador? Eu lembro que na época de um cara ali, que era torcedor do Chelsea, reclamando da venda, falando que era trapaça e tudo mais, e com certeza ele não tinha visto um jogo. Porque se ele visse os jogos de Elliot Anderson, ele não ia falar isso, cara. Porque claramente a gente tinha um grande jogador. Na época o equilíbrio defensivo dele ainda não era tão bom, hoje já tá realmente muito bom, e dá pra dizer que ele é um segundo volante de fato, né? Ele consegue realmente marcar muito bem. Cara, ele hoje é o pilar do meio de campo do Forest. Se a campanha do nosso querido Ange Postecoglou der certo, vai ser com esse cara como pilar do meio de campo, de fato, porque realmente é muito talento. Mas não só o pilar do meio de campo, esse cara pode
ser o titular da próxima Copa do Mundo no meio de campo, colocando figuras como o próprio Wharton no banco de reserva. Então, tenham em mente essa parte, cara. É um jogador que realmente, cara, tem muito futebol, apesar de não ser conhecido, cara. Tá com 22 anos, mas é absurdo. Um meia, assim, muito completo, com passe qualificado e com perigo direto de gol. Um verdadeiro camisa 8, né? Muito, muito completo. Lembra jogadores do passado da Inglaterra, né? Um Gerrard, um Lampard, era basicamente isso aqui. Evidente que Gerrard e Lampard são jogadores melhores, mas o estilo de jogo é meio parecido. Então, muito legal ver isso hoje em dia, cara. Eu tava sentindo falta, quero ver mais futebol dele daqui pra frente. Quem sabe, né, ele seja contratado pelo Chelsea em algum momento. Tá chamando muita atenção mesmo, cara. Ficou em terceiro lugar, merecido também. Em segundo lugar, a gente vai falar de um moleque que eu gosto bastante, cara, que é do Lucas Bergvall, que é do Tottenham, cara. Ele tem 19 anos, ele é sueco e tem 1,86 m de altura e ele é um CM também. Ele é bem parecido com Elliot Anderson nesse sentido. Ele é um que joga de meio atacante, mas ele pode jogar no meio de campo ali como um volante e ele entrega bastante nessas duas partes do campo. Ele é bem completo nesse sentido, cara. Esse aqui, ele tem uma vantagem ao Elliot Anderson. Se o Elliot Anderson é um jogador muito inteligente, com uma ótima distribuição e visão de jogo, Lucas Bergvall é um jogador brilhante tecnicamente falando, cara. As habilidades técnicas dele, não só em uma parte, em tudo, no conjunto geral, sabe até cabecear, é brilhante, cara. Ele dribla, ele passa, ele joga de terno em campo, ele joga com elegância, tá ligado? É um cara, assim, assustador, cara. As habilidades técnicas mais bonitas que eu já vi, eu lembro que quando ele surgiu, eu ficava vendo ali os highlights dele, ficava, cara, como é possível esse moleque ser tão bom, cara? Realmente ele é absurdo, absurdo. Tecnicamente brilhante, assim como jogador, é um negócio lindo de você ver quando você assiste. Você vê o refino técnico desse jogador e é algo incrível. Eu acho que nessa exata temporada, a gente vai ver o novo Bergvall, de fato o Bergvall que veio. Na última foi uma temporada de adaptação, onde ele tava aprendendo a liga, mostrou alguns sinais positivos, mas agora não. Agora a gente vai ver um player mesmo. E eu acho, tenho pra mim, que ele vai ser titular da temporada toda. Assim, o treinador atual do Tottenham vai olhar pra ele e vai falar, cara, esse moleque ele é brilhante, eu preciso dar minuto pra ele, eu preciso que ele aprenda, eu preciso que ele evolua, porque ele pode ser o pilar da equipe. Eu acho que é isso que Bergvall vai apresentar nessa temporada. Por isso que ele tá em segundo lugar, cara. Eu não tô brincando quando eu falo isso. É realmente um jogador muito completo. Vocês vão ver ele jogando de 8 e de 10 na temporada. Bastante até. E eu volto a falar, ele acaba entregando um equilíbrio defensivo até legal. Não acho que ele tenha o posicionamento e inteligência ali de leitura de um segundo volante, de fato. Eu acho que essa parte é algo que falta nele um pouco ainda. Ele não é tão equilibrado quanto o Elliot Anderson que eu acabei de citar. Mas ele acaba compensando muito em outras partes. E principalmente a capacidade dele de recuperar uma bola e gerar um lance é muito boa, cara. Quando ele recupera a bola, você vê a qualidade ali que ele tem. E jogadores, por exemplo, como o brasileiro João Gomes, que recupera muitas bolas, mas não sabe como gerar o lance, você vê a diferença grande aí entre esses dois jogadores. Lucas Bergvall é um jogador realmente de muita, muita, muita qualidade. Fiquem de olho nesse moleque, cara. Eu não estou brincando quando eu falo isso. Tô falando o mais sério que eu posso, cara. Fique de olho em Bergvall. Eu acho que aí vem um grande jogador que a gente vai falar bastante na Premier League durante os próximos anos. Realmente é muito talento pra um moleque, cara. Em primeiro lugar, cara, e o nome mais importante dessa lista, e o nome que eu mais acredito que nessa temporada a gente vai ver um monstro, é Nico Paz. Ele mesmo formando do Real Madrid e que o Real Madrid tem que recomprar imediatamente, cara. Eu não tenho mais como continuar falando outra coisa, velho. Nico Paz, ele apresenta padrões brilhantes. Ele é um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi, como jovem, porque ele tem apenas 21 anos de idade. Ele provavelmente deve ser um dos pilares da Argentina na próxima Copa do Mundo ou nas próximas Copas, nos próximos ciclos. E ele é um jogador moderno. Ele é um jogador completamente moderno. Ele não é um meia pra mim, ele é mais um atacante, um camisa 10 de fato, né? Inclusive, o treinador atual do Como, o tal do Cesc Fábregas, ele usou bastante Nico Paz ali como 9, né? Um falso 9 ali em campo. E eu diria que é uma posição muito boa. O que você notava de Nico Paz era uma inexperiência muito grande. Ele é tão inteligente que eu diria que ele pensava tanto o lance que ele acabava não completando corretamente. Então, ele pensava em tantas possibilidades que acabava sendo meio incompleto. Mas não era falta de técnica, não era falta de habilidade, não era falta de nada. A gente tá falando de um jogador, cara, que pode alcançar o nível de Cole Palmer do Chelsea. Tem habilidades parecidas, um físico parecido, né? Uma boa velocidade, boa força física e ainda dribla melhor, né? Ele tem capacidades técnicas ali de drible que são impressionantes. Não tem a inteligência de um Palmer, mas também é muito inteligente. Não ser tão inteligente quanto o Palmer não é uma crítica, né? A maioria dos jogadores do mercado não são. E este moleque, cara, é uma máquina de ver o lance ali antes dele acontecer também e criar lances de perigo. Então, ele é muito completo, cara. Se ele pisa no meio de campo, ele cria. Se ele vai pra meio atacante ali, penetrando espaço pra virar uma figura, centralizar ali pra pegar uma bola que vai sobrar do 9, ele faz bem. E se você quiser um falso 9, ele também joga. Eu diria que ele é um jogador moderno. Ele é super, super moderno. Ele consegue cumprir todos os papéis que o futebol moderno pede. Então, nas mãos de um treinador bom, ele é uma máquina. Nas mãos de um Guardiola, ele vai ser muito bom. Nas mãos de um Xabi Alonso, ele vai ser muito bom.
nas mãos de um Hansi Flick, talvez, ele seria uma peça excelente. A gente não tá falando de um jogador qualquer, cara. Eu diria que talvez o Liverpool de Arne Slot clamava por um jogador tipo ele. Eu pensei bastante nele no Liverpool, né? Mas eles já fizeram a contratação deles. Ele entrega um a mais, assim, que outros jogadores não entregam, que é um nível de pressão e um nível de defesa impressionante pra um atacante, ok? É o que também o qualifica a jogar no meio de campo. Eu diria que é uma posição também que ele pode fazer. Mas apesar disso, não é a posição principal no meu ponto de vista. Pra mim, a graça dele é a aproximação, é o jogo ofensivo atacando a área e é uma coisa ali que ele tem que fazer cada vez mais. É sério, Nico Paz aí é um player do mercado. Pra mim, ele é o mais provável dessa lista nessa temporada, ele realmente mostrar um futebol absurdo. E aqui eu vou fazer uma menção honrosa, ok? Esse nome ele não entrou na lista porque ele ficaria também no primeiro lugar, porque eu acho que tá no mesmo, na mesma posição. Que é o tal do Matias Solé, do time da Roma. Eu vou fazer essa pequena menção aqui no final desse vídeo. Por que Matias Solé tá aqui, rapaziada? Porque Matias Solé, cara, ele também é um dos players aí da Argentina pro futuro e que entra em tudo isso que eu acabei de falar de Nico Paz, cara. Só que a diferença é que esse cara é um jogador à direita do campo. Ele é um atacante à direita e não um atacante central, como é o caso de Nico Paz. Então é basicamente isso, cara. Mas é outro jogador, cara, que entraria na lista, que era pra ficar de olho. Só que eu não acho uma posição, porque pra mim ele também, junto de Nico Paz, ele tá tão perto ali de evoluir pra esse patamar e ele tem até a mesma idade, né? Ele tá quase completando ali. É outro player aí que vocês vão ver aí no futebol. Eu decidi só fazer uma menção a ele no final desse vídeo aqui. Porque realmente, cara, talvez o ataque da Argentina no futuro seja com estes dois homens ali e um camisa 9. Há uma probabilidade muito grande disso acontecer no futuro. Então, realmente, rapaziada, eu tinha que citar esse nome aqui, cara. Enfim, rapaziada, esse vídeo vai terminar por aqui, ok? Não vou falar muito mais. Basicamente é isso. E eu quero saber de vocês, quais nomes vocês acreditam que deveria estar na lista, nomes jovens que eu não citei. Enfim, rapaziada, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado. É isso. Tchau.